O técnico Eduardo Cudê definiu a equipe que enfrenta o Belgrano nesta terça-feira pela estreia da Copa Sul-Americana. E é um time bastante alterado em relação à equipe que foi eliminada no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude. Além dos desfalques no setor do ataque, que vão fazer com que Borré faça sua primeira partida como titular, o meio-campo e até a defesa serão bem alterados, com novidades, improvisações e estreias acontecendo ao longo desta terça-feira. A chegada teve uma entrevista coletiva do gerente de futebol ou do diretor de futebol, Magrão, dando um raio-x do que aconteceu no vestiário colorado após a eliminação para a equipe do Juventude. Ele discordou da ideia de que faltou vontade e afirmou que a convicção no trabalho segue e que existe um otimismo para a conquista de títulos ainda nesta temporada. A gente fala também a respeito da busca do Inter por um lateral esquerdo e a possibilidade de proposta pelo lateral Wellington do São Paulo ainda neste mês de abril. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 1º de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que houve pela parte da manhã no CT Parque Gigante, que definiu o time que enfrenta o Belgrano nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana. A equipe que treinou nesta segunda-feira é um time bem alterado, com muitas novidades para essa partida, tá? Eu vou passar aqui a escalação e depois vou dar aqui alguns detalhes a respeito dessa escalação. E já tem uma mudança bem impactante no setor defensivo, porque Fernando deverá ser titular como zagueiro. E foi assim que o técnico Eduardo Cudê trabalhou nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. A defesa tendo Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René. Esse um provável time do Inter no sistema defensivo para encarar a equipe do Belgrano. Vamos para o setor do meio-campo, que já abre com outra novidade. Thiago Maia, fazendo sua estreia com a camisa do Internacional. Mais outra novidade à frente, Bruno Gomes na vaga de Bruno Henrique. Do lado direito, Maurício, não perdendo a sua vaga de titular para o Gustavo Prado, como se ameaçou acontecer ao longo da semana. E do lado esquerdo, Wanderson. E aí uma dupla de ataque, tendo Alan Patrick e Borré. Borré fazendo sua primeira partida como titular do Internacional, também por motivos de força maior, mas a ideia é que o Borré fosse titular, mas essa dupla de ataque ela tem uma explicação. Esse é o time que trabalhou no CT Parque Gigante e é o time que deve ser escalado como titular pelo técnico Eduardo Cudê, porque desfalques aconteceram. Alário e Ener Valencia não viajaram para Córdoba. O Alário ainda em um trabalho de retreinamento pelas dores que ele tem no joelho direito, e o Valência ainda em tratamento em função das dores no pé direito. Os dois estão fora da partida dessa terça-feira, sequer viajaram para Córdoba. O Johan também foi outro jogador que esteve fora da delegação que acabou viajando. Então esses desfalques, com a ideia de um time novo, fez com que o Inter tivesse essa escalação no treino e essa provável escalação para a partida de terça-feira contra a equipe do Belgrano. Tá? O Inter chegou em Córdoba com esta delegação, sem Ener, sem Alário. E na chegada, o Magrão, que é o diretor de futebol do Internacional, concedeu uma entrevista coletiva. E ele, obviamente, teve que responder muitas perguntas a respeito do trabalho de remobilização depois da eliminação para a equipe do Juventude. Ele disse que sim, tá todo mundo chateado, tá todo mundo puto, foi essa expressão utilizada pelo Magrão em função da eliminação no Campeonato Gaúcho, mas afirmou que a mobilização e o papo no vestiário foi em torno da convicção que existe no trabalho que está sendo feito. Magrão desenhou uma convicção em cima das ideias do técnico Eduardo Cudê, uma convicção em cima da capacidade do grupo de jogadores de ser competitivo no restante das competições dessa temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Esse foi o tom do discurso do Magrão, de convicção, de otimismo em relação ao trabalho que está sendo feito, com alguns ajustes que, segundo ele, foram feitos. O Magrão afirmou que os diagnósticos feitos pelo Internacional sobre os motivos que levaram
o Inter a ser eliminado do Campeonato Gaúcho são diagnósticos internos. Mas, em uma das perguntas, e essa pergunta foi feita pelo Jairo Vinck, que falou sobre o fato do time do Inter ter sido um pouco frouxo na partida contra o Juventude, o Magrão não gostou, reagiu dizendo que frouxo é uma palavra muito forte, mas depois ele acabou ponderando, ao ser depois rebatido até pelo repórter, dizendo que não, frouxo, no sentido de que a marcação não foi tão ajustada. E aí o Magrão deu uma pista muito importante sobre a mudança que foi debatida durante essa semana de trabalho e que vai ser executada na partida de terça-feira, que é a ausência de um primeiro volante. O Magrão destacou isso. Disse que o próprio Kudê admitiu que o Inter precisava de um jogador desta função, um primeiro volante mais físico, mais intenso do ponto de vista físico, mais marcador, e não tinha essa possibilidade. O Arangues jogou ali, estava jogando bem, mas não era um jogador dessa característica e que o Inter acabou sendo prejudicado por isso. Só tem um detalhe. O Rômulo estava no banco nas partidas contra o Juventude. O Gabriel estava treinando separadamente nas partidas contra o Juventude. O primeiro volante tinha, mas o Inter esperava o Thiago Maia, esperava o Fernando e preferiu isso, colocando o Arangues ali, do que dar uma oportunidade para o Rômulo, que seria um primeiro volante físico, se esse é o problema que o Inter precisava. Magrão também falou que os jogadores estavam bastante indignados e que nas conversas que ele, Magrão, teve com os jogadores ao longo da semana, ele percebeu essa indignação, essa intransigência dos jogadores pelo resultado e por tudo que aconteceu nas duas partidas contra o Juventude, que ele entende que isso é algo positivo para que o Inter tenha não uma retomada de confiança, ele não quis usar esse termo, mas uma remobilização a partir do início dessa nova competição, que é a Copa Sul-Americana. E uma coisa ficou clara no ambiente do Internacional, tá? Todos os jogadores, todas as pessoas, direção, comissão técnica, tá todo mundo apostando muito na chegada desses novos jogadores, do Bernabé, do Borré, do Fernando, do Thiago Maia. Se espera muito desses jogadores e que eles possam trazer uma mudança para o time do Internacional. Isso ficou bem perceptível no ambiente colorado lá em Córdoba. Por último, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei aqui no canal na tarde dessa segunda-feira, falando sobre um lateral esquerdo que está sendo buscado pela direção do Internacional, que é o Wellington. 23 anos de idade, pertence ao São Paulo. O Inter tem conversas com o jogador avançadas, ele quer vir para o Internacional e não está renovando o contrato com o São Paulo. E dentro disso existe a possibilidade do Inter fazer uma investida por este jogador no mês de abril ainda, nesta mini janela do mês de abril. Eu falo sobre essa possibilidade nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar odds desta terça-feira dos jogos do Internacional, do jogo do Internacional, Belgrano e Inter. Odd do Belgrano 3.66, empate 3.3, Inter tá pagando 2.08. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!